na apuração dos haveres. O Dr. Alan também, autor do livro que está sendo lançado aí, que eu recomendo que vocês adquiram. Um livro bastante interessante, junto com o professor Alexandre Assunção. Bem, aqui na plateia, imagino que muitos sejam estudantes de Direito, outros advogados, não necessariamente militam na área empresarial, mas eu percebo também que aqui a gente tem pessoas de outros ramos, engenheiros, administradores, empreendedores. Para a gente poder falar sobre apuração de haveres, é fundamental que a gente tenha noção do que é a participação societária. Basicamente, você tem duas formas de explorar uma atividade econômica de forma empresarial. Você pode fazê-lo em nome próprio, que é o que faz o empresário individual, uma outra figura que hoje é muito comum, que é do microempreendedor individual. Você pode fazer por meio de uma pessoa jurídica, constituindo uma sociedade. Esse seminário se volta especificamente à sociedade limitada. Então, quando duas ou mais pessoas resolvem combinar esforços para explorar essa atividade, subscrevem uma cota, se comprometendo a integralizá-la e aportar recursos para desempenhar essa atividade, eles passam a ser titulares de uma participação societária. Então, quando você tem ali no ato, no contrato social, que é o ato que se leva ao registro, e faz a constituição da sociedade limitada, você tem ali delimitando qual é o valor nominal da cota e quantas cotas o sócio vai estar titularizando. Por exemplo, você tem uma sociedade com 3 cotistas em que cada um investiu 50 mil reais na sociedade. O valor da participação societária deles é 50 mil reais? Não é. A partir do momento que a sociedade começa a operar e começa a ter resultados, seja um resultado favorável ou haja algum prejuízo, aquele patrimônio líquido da sociedade vai se modificando e o valor da sua participação societária também. Então, a apuração de haveres ela serve justamente para você poder quantificar, delimitar, valorizar essa participação societária. Isso porque, da mesma forma que nasce para os sócios a vontade de se unir, em algum momento pode surgir para eles a vontade de se desassociar ou acontecer alguma outra causa, como a professora Mariana e o professor Alexandre já explicaram, que leve à resolução da sociedade, que é essa extinção do vínculo societário do sócio em relação à sociedade. A apuração de haveres, então, ela serve para chegar à quantificação desse valor. E eu trouxe para vocês aqui a definição do que seriam os haveres do sócio pelo professor Hernani Estrela. Ele escreveu uma obra fantástica sobre a apuração de haveres, uma obra que segue sendo atualizada, e ele qualifica os haveres do sócio como um conjunto de valores composto pela contribuição ao capital, pelo quinhão nos fundos e reservas, pela quarta parte nos lucros e ainda por quaisquer outros créditos em conta disponível. Para ele trazer essa definição, ele prefere dizer o que integra os haveres do sócio. Eu tento trazer uma definição um pouco mais simples. Os haveres dos sócios serão um montante devido a ele pela sua participação societária, em algum caso que a sociedade se resolve, onde há essa extinção parcial do vínculo societário. A apuração de haveres, ela basicamente pode se dar de duas formas. Ela pode ser extrajudicial. Quando a apuração de haveres é extrajudicial? Quando não há uma controvérsia em relação, por exemplo, ao valor que o sócio vai receber da sociedade por estar deixando ela, ou quando não há alguma controvérsia em relação ao modo de pagamento, à forma de pagamento. Ela é diferente da cessão de cotas, porque na cessão de cotas você tem um negócio jurídico entre um sócio e, eventualmente, outro sócio e um terceiro. Na apuração de haveres, o responsável pelo pagamento, como a professora Mariana falou, o professor Alexandre também, o responsável pelo pagamento é a sociedade. Agora, aqui nesse seminário a gente discorremos sobre a ação de dissolução parcial. A professora Mariana explicou muito bem que há uma certa confusão entre a dissolução parcial e a apuração de haveres, que já existia no expediente. A lei processual realmente incorreu em algumas atecnias e algumas deficiências, mas eu acho que é importante a gente considerar aqui o prestígio que isso dá ao direito comercial. O novo Código de Processo Civil, você pode extrair isso da própria leitura da exposição de motivos, ele tinha por interesse realmente enxugar os procedimentos especiais. Ele manteve hoje só o procedimento comum, também acompanhado do procedimento sumaríssimo da lei dos juizados especiais, mas ele manteve só o procedimento comum e em casos extremamente delicados e excepcionais, ele previu o procedimento especial. Esse projeto, esse CPC, ele nasceu no Senado Federal. Inicialmente a ação de dissolução parcial estava ali presente, mas ao longo da tramitação ela foi excluída. E houve um lobby bastante para que ela voltasse. Então hoje a ação de dissolução parcial, ela estar positivada no CPC, é uma vitória para quem milita na área do direito empresarial. Por mais que ela incorra em deficiências e as leis nascem e vão ser alteradas justamente porque nasce esse espaço de discussão para elas poderem ser alteradas, a
A gente tem que valorizar nesse sentido, porque força com que nós, operadores de direito, eventualmente magistrados e todo mundo que milita na área de direito empresarial, olhe para essa questão, tenha um pouco mais de cuidado e pense nas repercussões dela. Então eu vejo como muito positiva a positivação dessa ação de dissolução parcial. Aqui então eu passo a falar um pouco sobre a ação de dissolução parcial, que tem como objeto a apuração de haveres, né, sendo judicializada. Para que haja essa judicialização é fundamental que haja lide, ou seja, que haja uma pretensão resistida ou insatisfeita, que haja uma controvérsia, em que o sócio que está deixando a sociedade ele não concorde com o valor que a sociedade oferece para ele receber essa participação. Ela vai obedecer esse procedimento da ação de dissolução parcial, que está entre os artigos 599 e 609 do Código de Processo Civil, que já foi abordado aqui, sobre o objeto. Quais são as premissas essenciais para você fazer a apuração de haveres? Você precisa saber qual é a data de resolução da sociedade. Isso está intimamente ligado ao direito material, como a gente já conversou. Por exemplo, no caso do falecimento do sócio, a data de resolução da sociedade vai ser o óbito. No caso do direito de retirada, se esse direito estiver previsto ali, se esse direito, por exemplo, for por força de alguma dissidência, de uma alteração contratual, que é o que prevê o artigo 177 do Código Civil, vai ser do ato de comunicação à sociedade. E a lei processual, isso daí, ela é bastante clara nesse sentido em relação à data de resolução. Um outro ponto fundamental é que você tenha claro quais são os critérios para a apuração de haveres. Isso eu vou conversar um pouco melhor à frente. E, claro, você precisa de um auxiliar do juízo nesse processo, que vai ser o perito, que é quem vai proceder para essa avaliação dos haveres. A data da resolução, como eu expliquei, o Código de Processo Civil elenca no artigo 605 e vai tratando quais seriam a data, e ele basicamente ele repete o que já prevê, o que você já pode depender da lei material, que é o que regula o Código Civil. Essa data de resolução justamente vai ser importante para ela definir qual é o marco temporal para você poder avaliar a participação societária e, claro, você poder avaliar quais são os direitos do sócio. Enquanto ele faz parte do Código Societário, ele tem direito a perceber dividendos. Talvez seja uma dos interesses fundamentais de qualquer membro integrante de uma sociedade limitada. Critério para apuração de haveres. O Código Civil já estabelece no artigo 1031 e o Código de Processo Civil ele volta também no artigo 606, que é a prevalência da autonomia privada, ou seja, o critério para apuração de haveres vai ser aquele que estiver estabelecido no contrato social, o que os sócios concordaram ali prevendo no seu ato constitutivo. Agora, o Código de Processo Civil ele é um pouquinho mais técnico, ele prevê que essa apuração de haveres ela precisa ser feita por meio de um documento contábil especial. Essa já foi uma construção que a jurisprudência, com muito apelo da doutrina, já vinha fazendo, já vinha reconhecendo que o documento idôneo para isso é o balanço patrimonial de determinação. Qual é a diferença do balanço patrimonial de determinação para um balanço patrimonial ordinário ou para um balanço patrimonial de liquidação, que é o que ocorre nos casos de dissolução, aqui sendo redundante, dissolução total da sociedade? O balanço de determinação ele busca trazer qual é a real situação do patrimônio da sociedade. E para isso ele vai dar uma estimativa bastante ampla do que integra os haveres do sócio. Ele vai considerar, por exemplo, o intangível. Vou dar um exemplo para vocês. Estabelecimento empresarial. Para quem não está muito familiarizado com a técnica do direito comercial, estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário integra para o desempenho da atividade empresária. Só que esse conjunto de bens ele está de uma forma organizada pelo empresário que dá um sobrevalor. Esse sobrevalor é um intangível. Isso deve ser considerado na apuração de haveres. Por quê? A gente pensa num parque industrial. Cada máquina que compõe aquele parque, se você pegar ela singularmente, você consegue exprimir o valor dela. E se você somar todos os valores individuais de cada máquina, você consegue também chegar a um valor. Só que aquelas máquinas dispostas na forma como o empresário organiza para o desempenho da empresa, elas têm um sobrevalor, em virtude daquela organização. E isso deve ser considerado na apuração de haveres. Por quê? Porque o sócio ele contribuiu para esse melhor desempenho da atividade. Então é natural que, ao deixar a sociedade, ele seja remunerado por isso. Caso contrário, a gente estaria aqui vivenciando um certo enriquecimento ilícito da sociedade e indiretamente dos demais sócios. Uma outra premissa contábil que foi muito utilizada e é muito prestigiada na jurisprudência, e você tem o STJ já se posicionando sobre isso,
em votos da ministra Nancy Andrighi, é a adoção do método do fluxo de caixa descontado. O que é isso? Ele é um método que permite avaliar a capacidade de geração de riquezas da sociedade. Então ele faz uma estimativa no tempo do quanto que aquela sociedade vai produzir no tempo e ele desconta trazendo o valor presente com base no risco daquele empreendimento ter sucesso ou não. É natural, qualquer atividade empresária está sujeita a risco. Então você não pode fazer essa quantificação contando com que aquele empreendimento vai ter sucesso. Tem que haver esse desconto, isso é feito por meio do fluxo de caixa descontado. Temos diversas decisões do STJ nesse sentido. O Código de Processo Civil ele não prevê isso especificamente, mas quando ele fala do balanço de determinação, e a jurisprudência já é bastante convergente no sentido de que o balanço de determinação, você se utiliza também do método do fluxo de caixa descontado, a gente pode dizer que, indiretamente, o Código de Processo Civil prestigiou esse método. Claro, nas sociedades empresárias. Agora, sendo um pouquinho mais claro, o que é levado em conta na apuração de haveres? Basicamente, os bens tangíveis e intangíveis da sociedade. Alguns doutrinadores falam que na apuração de haveres você faz uma liquidação ficta. O que é isso? Você tenta apurar o valor da sociedade em caso de liquidação. Aí é uma certa confusão, porque não é propriamente você fazer o balanço de liquidação, porque no balanço de liquidação há uma dificuldade de você incluir alguns bens intangíveis. Por quê? No balanço de liquidação você está considerando que a sociedade vai parar de desempenhar aquela atividade. Você promove a liquidação para que ela seja dissolvida na sequência. Na apuração de haveres, não. Na apuração de haveres não há paralisação das atividades da sociedade. Ela continua operando, naturalmente. Então você precisa chegar a um valor real para poder ressarcir esse sócio que está deixando a sociedade. Então você leva em consideração a parcela de contribuição dele ao capital social, o fundo de empresa, que é o fundo de comércio, que é esse estabelecimento empresarial, os lucros e reservas, eventualmente os juros sobre capital próprio, se houver essa previsão quanto a essa remuneração. Isso é bastante claro no artigo 608 do CPC. Agora, quem vai ser o responsável por essa avaliação? Como já comentei, o responsável é o perito. O perito é auxiliar da justiça. A lei diz que esse perito ele tem que ser, preferencialmente, especialista em avaliação de sociedades. E aí você pode até fazer um paralelo, por exemplo, com a lei de recuperação de falências, quando ela prevê a figura do administrador judicial, ela indica ali que preferencialmente vai ser alguém com formação jurídica, ou um cientista contábil, ou um administrador de empresas, ou um economista. Eu acho que o raciocínio é bastante próximo nesse sentido, quando a gente avalia quem vai ser esse perito no processo de apuração de haveres. A questão da representação foi uma questão que o professor Alexandre Assunção já comentou, que a questão da sociedade não precisar ser citada se todos os sócios estiverem citados. É uma crítica que a gente precisa fazer. Primeiro, por uma noção muito simples. A pessoa da sociedade não se confunde com os sócios. Da mesma forma, a sociedade é representada pelos seus administradores. Na sociedade limitada é comum que os sócios sejam administradores, mas isso não é uma regra. Então o código ele confunde um pouco quando ele fala isso. E qual é a grande consequência disso para a apuração de haveres? Imagine o caso que a sociedade não foi citada na ação de apuração de haveres. Quem é o responsável pelo pagamento? É a sociedade, com patrimônio próprio. É o patrimônio da sociedade quem vai satisfazer e vai efetuar esse reembolso para o sócio. Como ela não vai fazer parte do processo? Você partir da premissa que a presença de todos os sócios faz com que haja uma representação fiel do interesse da sociedade, isso é um absurdo. A pessoa da sociedade não se confunde com os sócios, é uma abstração composta por eles no Código Social, mas é uma pessoa jurídica, tem capacidade processual, inclusive, própria. E aqui a gente tem uma certa dificuldade, tem que ter uma leitura bastante cautelosa desse dispositivo com o que prevê o Código Civil. O artigo 604, ele fala no parágrafo 1º, que o juiz vai determinar que a sociedade ou os sócios que nela permaneceram depositem em juízo a parte em controvérsia dos haveres. Voltando, o que seria a parte em controvérsia? Estou falando para vocês que a ação de dissolução parcial, ela cabe quando há uma controvérsia. Mas olha, uma vez reconhecida a dissolução, é natural que a sociedade vai ter que desembolsar o sócio. Se ela apresenta um valor, ela já está reconhecendo que aquele valor é incontroverso. Então essa parcela em controvérsia tem que ser depositada. Isso foi um avanço do legislador ao prever isso. Agora, quando o legislador ele diz que o juiz pode determinar que os sócios que nela permaneçam façam esse depósito, a gente tem um grande problema.
Não é o sócio que vai fazer esse depósito, porque não é o sócio que é responsável por efetivar esse desembolso. Não é o patrimônio do sócio que vai ser afetado. Claro que aqui é uma exceção. O próprio Código Civil, ele previa, nos casos de resolução da sociedade em relação ao sócio, que os demais sócios supram a cota, ou seja, que eles venham a querer adquirir aquela cota. Nesse caso, se o sócio se manifestou nesse sentido, é perfeitamente possível que eles façam esse depósito. Mas, caso contrário, isso é um completo absurdo. O responsável por isso é a própria sociedade, enquanto pessoa jurídica. Indenização. O professor Alexandre, quando comentou sobre as causas de resolução da sociedade em relação ao sócio, ele comentou sobre a exclusão, a professora Mariana também, e a lei ela diz que, que a sociedade, na ação de apuração de haveres, ela pode apresentar um pedido de indenização a ser compensado com esses haveres apurados e posteriormente pagos. Então, basicamente, vamos imaginar a questão do sócio que foi excluído. Se ele foi excluído por algum ato atentatório, a própria preservação da sociedade, ele causou um prejuízo. E quem causa o prejuízo tem o dever de indenizar, se o faz com culpa ou dolo. Então, quando o legislador ele prevê essa questão da indenização, é justamente uma maneira de compensar. Tudo bem, você está deixando a sociedade, você tem direito a receber uma compensação pela sua participação societária, mas você também tem o direito, tem o dever, na realidade, de indenizar a sociedade pelos prejuízos que você causou. Forma de pagamento. O Código Civil ele prevê que a forma de pagamento é aquela que está estabelecida no contrato social. Mais uma vez, você tem a prevalência da autonomia da vontade. Se o contrato social for omisso, o Código Civil prevê que esse pagamento tem que ser feito em até 90 dias da liquidação da sociedade. Aí é um ponto bastante sensível que eu preciso comentar com vocês. Por quê? Talvez eu chegue agora num momento que é de maior reflexão e de maior importância prática desse meu desenvolvimento, que é uma questão econômico-financeira. A apuração de haveres, ela pode levar à insolvência da sociedade? Por que eu estou dizendo isso? Imagina uma sociedade limitada que representa, das sociedades pluripessoais, ela representa 98% dos tipos societários constituídos no Brasil. Muitas delas, muitas vezes, são constituídas por poucos sócios, 2, 3, 4. Se a gente for considerar um sócio que tem uma participação de 30% da sociedade, vocês acham prudente que uma sociedade tenha, encaixe em disponibilidade o valor correspondente, por exemplo, a 30% do valor patrimonial dela para poder ressarcir esse sócio? É natural que ela vai precisar proceder à alienação dos seus próprios bens para poder satisfazer esse crédito. E é justamente a alienação desses bens que pode levar a sociedade à insolvência. E aí tem um ponto bastante interessante que a gente deve pensar. Quando nasceu essa Constituição, que a professora Mariana explica, essa Constituição pretoriana, jurisprudencial e doutrinária, ela nasceu porque, antes do Código Civil, as sociedades limitadas, que recebiam o nome de sociedades por cotas de responsabilidade limitada, elas eram regidas por um decreto muito sintético e, subsidiariamente, pelo Código Comercial. E o Código Comercial, ele previa a hipótese de um dos sócios promover a dissolução, que a gente entende como dissolução total, ou seja, promover a dissolução e extinguir a sociedade. Era um interesse, muitas vezes, completamente egoísta. Ele não queria mais fazer parte daquele empreendimento e levava a sociedade à dissolução. A dissolução parcial, que foi esse nome que se atribuiu a essa Constituição jurisprudencial e com o Código Civil é melhor definido com a resolução da sociedade em relação ao sócio, ela veio meio com um pedido contraposto dos sócios remanescentes. Olha, ao invés de dissolver a sociedade, por que não promover a apuração de haveres e fazer o desligamento desse sócio que quer o fim? E um dos grandes princípios que foram considerados nesse tipo de construção foi justamente o princípio da preservação da empresa. O princípio da empresa enquanto atividade, o princípio da preservação da sociedade. Por quê? Porque a atividade empresária ela interessa a toda a coletividade. Ela é importante para os funcionários da empresa, que tem funcionários da sociedade, que tem uma fonte de subsistência, interessa aos consumidores que têm acesso a bens e serviços, interessa até o fisco que arrecada o recolhimento de tributos. Então a gente tem que pensar na apuração de haveres de uma forma também de não ocasionar um risco à própria insolvência da sociedade. De que forma fazer isso? Como você compatibilizar um direito patrimonial do sócio, de ser ressarcido pela sua participação societária, e também a preservação da sociedade. Como compatibilizar isso? Basicamente, você tem que ter uma assessoria jurídica que tente antever esse tipo de situação. Então, por exemplo, qual uma forma para isso? É você
prevê no contrato social que a apuração de haveres vai ser feita em pagamento a prazo. Que esse pagamento a prazo vai ser feito em parcelas, ou seja, você dá um tempo para que a sociedade se organize e possa fazer os manejos necessários no seu patrimônio para poder ressarcir esse sócio. Poderia ser até um prazo de 90 dias, como o Código Civil prevê, mas é fundamental que esse pagamento seja parcelado, e aí, claro, vai incidir uma correção monetária que faça com que aquele valor não perca o seu poder de aquisição no tempo. Mas esse é um cuidado que é importantíssimo, de relevância prática enorme, porque senão a apuração de haveres pode levar ao fim, à insolvência da sociedade. Tentei ser o mais conciso possível, desculpa se acabei atropelando alguma coisa em função do tempo, até para dar oportunidade dos outros palestrantes se manifestarem. Eu convido todos a vocês, ao final do evento, a gente tem uma mesinha no final com alguns exemplares, para quem quiser conhecer melhor o trabalho, quiser eventualmente adquirir a obra, e eu agradeço demais por essa oportunidade de estar me apresentando aqui a vocês. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alan. Agora passamos a palavra aqui para nosso professor, mestre, doutrinador, a quem nos dá muita honra pela presença, principalmente para quem milita no direito empresarial, o professor Sérgio Campinho. Muito obrigado pela presença. Passo a palavra. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com todos vocês, agradecendo ao professor Pedro o convite, a acolhida sempre muito oportuna e agradável da OAB, na pessoa de quem cumprimento todos aqui na mesa. Parabenizo o professor Alexandre Assunção e o doutor Alan pela obra que certamente vai ser leitura obrigatória para aqueles que se debruçam na questão da resolução da sociedade limitada. Cumprimento os professores, vários professores aqui presentes, que nos honram muito, tem vários aqui. Cumprimento a professora Carol, Caroline. Enfim, vamos ao nosso tema, a questão da penhora de cotas. Pode parecer um pouco divorciado do tema de solução parcial da sociedade, mas vocês vão ver que não é tanto assim. Existem algumas interfaces interessantes e algumas questões até vou tentar chamar atenção.